E a gente começa o programa de hoje falando de uma questão muito polêmica, né, que tem sido aí debatida nos últimos dias, que foi a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Ele que morreu após um confronto com a polícia da Bahia. Ali tem também algumas evidências, né, de que ele poderia ter sido executado e poderia ser até uma queima de arquivo. O presidente Jair Bolsonaro disse que pediu uma perícia independente para esclarecer o caso. A gente acompanha uma matéria sobre esse assunto e depois comenta. Essa foi a terceira declaração em 4 dias do presidente sobre o assunto. Ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro cobrou que a morte de Adriano da Nóbrega seja submetida a uma perícia independente. E voltou a insinuar que o miliciano foi executado pela Polícia da Bahia. Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso, você não tem como buscar até quem sabe quem matou a Marielle, né? A quem interessa não desvendar a morte da Marielle. Os mesmos que não interessam desvendar o caso do Celso Daniel. Interessa a quem a queima de arquivo? A mim? A mim não. Segundo as autoridades baianas, Adriano foi morto em um confronto ao reagir a uma operação policial em Esplanada, no interior do estado. Mas essa versão oficial passou a ser questionada depois que vieram à tona fotografias que podem sugerir que Adriano tenha sido executado com tiros a queima-roupa. O ex-capitão da PM do Rio era investigado no caso que apura a prática de rachadinhas no gabinete do então deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro. Ele também era apontado como líder do escritório do crime, um grupo de matadores de aluguel ligados ao jogo do bicho e à milícia, suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A morte, cercada de mistérios, tem levantado a suspeita de ser um caso de queima de arquivo. A suspeita levou a justiça a proibir que o corpo de Adriano fosse cremado na semana passada. Hoje, o tribunal reformou a decisão e passou a autorizar a cerimônia. Mas horas depois, o Ministério Público da Bahia protocolou um requerimento pedindo para que o corpo permaneça conservado em uma câmara fria aqui do Instituto Médico Legal. O MP também pediu que novos exames sejam realizados no corpo para esclarecer as circunstâncias da morte, o que não poderia acontecer se ele fosse cremado. Afirmou também que o pedido atende aos interesses da família de Adriano. Hoje, Flávio Bolsonaro postou na internet um vídeo do cadáver do miliciano, dizendo que os peritos não conseguiram dizer se ele foi ou não torturado, e afirmando que havia costelas quebradas e várias marcas pelo corpo. Essa questão, né? A Polícia da Bahia errou completamente nessa ação para tentar ali deixar, né, prender o Adriano da Nóbrega. Acabou que ele morreu. E aí muita gente pode falar, mas bandido bom é bandido morto. Só que um bandido que sabe das coisas que ele sabia, um bandido bom é bandido falando, neste caso, né, Rose? Assim, ele sabia o esquema e como funcionava a milícia no Rio de Janeiro. Lembrando que a milícia já começa a se espalhar também, assim como as facções, né? Começa a se espalhar pelo Brasil inteiro. Então, seria muito bom ter esse miliciano vivo, preso e falando o que ele sabe, porque a gente precisa entender como funcionam os esquemas, por onde estão as entranhas das milícias no Brasil e não só mais no Rio de Janeiro. Tem a Polícia da Bahia, né? O governo da Bahia tem que dar muita explicação do que aconteceu nesse caso, porque realmente um bandido desse calibre, né, ele não pode ser executado dessa forma mesmo que tenha sido ali uma troca de tiros, que é a versão oficial da Polícia da Bahia, não pode morrer uma pessoa que sabe tanto como ele sabe, né, Rose? Pois eu acho o seguinte, eu acho que o crime do Adriano, do capitão Adriano, ele já é um crime politizado. Sim. Você tem envolvimentos de pessoas da República, né, comentando, o próprio Flávio Bolsonaro apresentando vídeo, dizendo que houve tortura. E se ele diz que houve tortura, ele está dizendo que alguém torturou. E quem torturou foi o governo da Bahia. O presidente do IML da Bahia, logo depois desse vídeo do Flávio, que começou a circular nas redes sociais, ele disse que o laudo pericial está descrevendo exatamente os orifícios de entrada dos projéteis, a angulação, e que não há nenhum sinal de tortura no corpo ou de execução. Então, o IML da Bahia diz que houve sim uma troca de tiros e que ele foi morto durante um combate. Segundo o IML da Bahia, os tiros foram dados, tinham uma distância de 1,5 metros. No entanto,
A Veja, na semana passada, no começo dessa semana, publicou uma matéria no final de semana mostrando que os tiros que atingiram o capitão Adriano teriam partido de uma distância de 40 centímetros, né? Então, ou seja, não houve troca de tiros, ele teria sido executado. O que a gente percebe? Muita gente queria o capitão Adriano morto. Por quê? Porque ele é, como você falou, um arquivo com muitas informações. Por outro lado, o Bolsonaro tem dito e disse o seguinte: fui eu que mandei o meu filho dar o diploma de honra ao mérito lá para o capitão. Na época ele era um herói, ele não era envolvido com o crime. Não sei nada dessa história de milícia. Mas, independentemente da fala do Bolsonaro, existe sobre a família Bolsonaro uma suspeita de envolvimento com os milicianos do Rio de Janeiro. E por que tem essa suspeita de envolvimento? Porque esses milicianos são policiais militares, ou que eram policiais militares e que deixaram os quartéis, ou que ainda estão na labuta, mas que trabalham para esses milicianos. E há, então, essa suspeita. Há um interesse da família Bolsonaro, por exemplo, há uma preocupação do próprio presidente em relação aos telefones e às conversas que vão sair dessas questões periciadas. Por isso que está se pedindo a perícia. De qualquer forma, a família Bolsonaro disse: não queremos que o corpo seja cremado, queremos que seja feita uma perícia, porque precisa de resposta. O Bolsonaro disse o seguinte: o meu interesse não é por causa da milícia, mas é porque se for escondido, se foi uma queima de arquivo, nós nunca saberemos quem foi que matou Marielle Franco. Então, sabe aquelas histórias de denúncias de crimes que a gente vê, como aqui na história do prefeito Toninho, eu me lembro, não sei, eu acho que você ainda era mocinho, mas quando o prefeito foi morto aqui em Campinas, tinha alguns meninos que tinham uma suspeita do envolvimento do crime no Toninho. O que aconteceu aqui em Campinas? Esses meninos foram mortos em Caraguá. E toda a suspeita é de que eles foram executados pela polícia de Campinas. Então, e por que eles foram executados? O que eles sabiam? Até hoje, Marcos, não se tem resposta. E o crime do Adriano vai ser mais um desses que nós não teremos resposta. Mas eu acho que existe, sim, uma preocupação da família Bolsonaro em relação ao tipo de relacionamento que eles tinham com o Adriano e até os tipos de relacionamento que tem com a milícia. E, por outro lado, está uma guerra. Agora, o governo do PT, lá da Bahia, também fez caca, porque e está comprovado que fez caca. E qual é o interesse do governo do PT em matar? Então, assim, são muitos interesses em que todo mundo queria esse homem morto, mas por que queriam ele morto, Tem muitas hipóteses, né? Por isso que precisa muito cuidado ao analisar esse caso do Adriano. Outra questão, né, Rose? Você falou das homenagens, né, que o próprio Adriano recebeu do então deputado estadual do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que já homenageou outros policiais também com condenação, com suspeita de envolvimento com milícias. E familiares do próprio Adriano já trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, ali, que tinha uma relação, tinha. A gente tem que saber qual era essa relação e também saber, né, toda a estrutura, entender a estrutura das milícias que vai cada vez mais tomando conta do Brasil, vai se espalhando pelo Brasil inteiro, isso é muito perigoso. O Freixo e mais alguns deputados e senadores de esquerda vão protocolar hoje um pedido de impeachment do Flávio Bolsonaro. Não sei se você chegou a ver isso. Não cheguei a ver, não. Eu vi no Antagonista, né? E a justificativa dele é justamente desse envolvimento com as milícias. E o Freixo está sustentando que a família Bolsonaro é envolvida com milícias e, portanto, está pedindo impeachment. Eu não sei se vai prosperar. Eu acho que não deve prosperar e eu acho que ainda precisa de mais embasamento para fazer uma afirmação dessas, né? Eu acho que ainda não tem muitos dados que mostram ali que tem uma relação, mas aí um envolvimento criminoso, alguma coisa do tipo, aí já precisa de mais indícios e mais provas também para falar alguma coisa desse tipo.